Qualquer coisa vocês fazem sinal de fumaça aí que eu consigo ouvir de qualquer forma. Tá? Aí eu boto o headset de novo. Queridos, amados, abençoados, consagrados, confederados, nós estávamos falando de regionalização do Rio de Janeiro. A gente veio numa constante aí, trabalhando, então, formação do território nacional, e a gente veio, né, sistematicamente, chegamos... Estão falando comigo? Não? Tá. Viemos sistematicamente aí, diminuindo a escala, até chegar, então, à escala do nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. Sempre ressaltando que, no nosso caso, como a nossa cidade tem o mesmo nome do estado, né, as duas são Rio de Janeiro, a gente precisa fazer esse meio de campo aí, né, fazer essa diferenciação bem feita. Então, nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro. Sobre a nossa cidade, eu posso até falar depois. Né, na próxima aula eu posso falar só da cidade do Rio de Janeiro, ali do nosso município. Mas, por enquanto, nossa perspectiva ainda é falar do estado do Rio de Janeiro. Tá? Na aula passada, me corrijam aí se eu estiver errado, eu falei da região metropolitana. Vou pegar uma outra cor, né? Vamos dar uma outra cor aqui, que essa aí ficou... Esse rosa aqui, será? Vamos ver se fazer isso. Essa aqui ficou bom. Ó. Falamos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Resgatei com vocês o que era uma metrópole e expliquei o que é, então, essa região metropolitana. São todas aquelas cidades que estão intimamente ligadas com a metrópole do Rio de Janeiro. Essa região aí, inclusive, tem mais pessoas do que todo o restante do nosso estado e também tem mais PIB, mais Produto Interno Bruto, do que qualquer outra região do estado também. Então, está tudo concentrado, no nosso caso, tudo concentrado aí nessa área em roxo. Depois, eu falei para vocês da região serrana, que, obviamente, está muito caracterizada historicamente conosco. Falei que ela é uma grande produtora de hortifruti grangeiros, que ela abastece a região metropolitana com leguminosas, com verduras, né? Muito do que nós comemos aqui vem da região serrana, tá? E aí depois eu fiz uma divisão, né? Eu falei dos estados, das regiões a leste, né? Falei da região dos lagos, que aqui vai receber outro nome, né? Região das baixadas litorâneas, que você também vai ouvir falar como região dos lagos, você vai também ouvir falar como região da Costa do Sol. Então, toda essa regiãozinha aqui é aquela caracterizada por casas de segunda residência, né? Ou seja, pessoas que têm duas casas, a segunda casa é nessa região. É uma região que vai receber fluxos migratórios sazonais, de acordo com os feriados, né? Por exemplo, teve feriado agora de 7 de setembro, teve muita gente que aproveitou esses 3 dias aí para ir lá para a região dos lagos, para passar lá 3, 4 dias. Então, o acesso a essa região é fácil, a partir das vias, né, das estradas, as pessoas acabam indo fazer o seu lazer na região dos lagos, né? Então, uma das atividades que acontece lá é realmente o lazer. Tem alguma produção de sal também, tem muitas salinas na região. Vocês podem ver até no caminho, né? Tem muita salina na região. Conversei até com vocês sobre alguns problemas estruturais que aparecem, sobretudo, quando essas regiões recebem muitas pessoas, né? Falei também da região norte fluminense, a região que era muito caracterizada pelo cultivo agrícola, porém, essa situação mudou a partir do desenvolvimento na região de um polo petrolífero. Então, é uma região que tem crescido muito economicamente, não só pela extração do petróleo, mas outras atividades que estão ali, ó, ao redor dessa extração. Então, a região norte fluminense é uma das que mais cresceu economicamente nos últimos 20 anos. Então, essa região toda em vermelho ali, ela está muito ligada a essa questão com o petróleo, da extração de petróleo, beneficiamento e todo o desenvolvimento que essas atividades trazem, né, para a região como um todo. Então, toda essa área em vermelho aí tinha um perfil econômico próximo associado ao primeiro setor, né, setor agrícola, e agora a gente mudou aí completamente nos últimos 20 anos com a elaboração de um tecnopolo de petróleo, sobretudo em Campos, em Macaé. São áreas
que estão, vamos dizer assim, vivendo um bom momento econômico por causa da extração de petróleo. Eu falei dessas 4 regiões e eu acredito que eu não tenha falado da Noroeste Fluminense, porque não deu tempo. Foi isso? Ou deu tempo e eu falei da Noroeste Fluminense? Coloca aí no chat. Só para eu... Falei da Noroeste ou não? Fala de novo aí. O Lucas colocou ali, ó. Fiquei quase 7 horas para chegar no Rio ontem. Pegou engarrafamento, Lucas? Veio da região dos lagos, é isso? É, eu já peguei um engarrafamento de 10 horas para chegar. Não vale a pena, né? Não vale, maluco. 10 horas dentro de um carro, calor desgraçado. Não vale a pena. Graças a Deus, na época, eu não era motorista. Porque se fosse, haja joelho, né? Para ficar naquela de embreagem e acelerador. Isabela, que boneco é esse de cowboy lá, com todo respeito? É o Woody. Eu só queria que você respondesse aqui. Responde aqui, ó. Tira aqui, ó. Aquilo atrás é um funkozinho do Woody. Professor, eu não consegui te responder porque eu faltei a última aula, mas... Tá, então vou fazer o seguinte, eu vou falar, se eu já falei, eu falo rapidamente de novo, tá? Vou voltar aqui, depois vocês fazem as perguntas do meu setup aí, vocês fazem a pergunta. Então, posso mudar isso aqui para cá, ó. Ah, não estava ligado nisso. Aí, posso mexer isso aqui para cá. Então, vamos lá. Faltou eu falar, então, vou falar novamente, se faltou, na verdade, da região noroeste fluminense, que é essa bendita aqui, ó, em azul, tá? Então, deixa eu tirar as setas aí. Eu estou falando dessa região aqui agora, ó, em azul, tá bom? A região noroeste fluminense, se a região norte é a região que mais cresceu economicamente, a região noroeste fluminense é a que apresenta indicadores econômicos dos piores. Talvez a única região do estado em que perde população, ou seja, a população não está crescendo, ela está diminuindo, o que é sintomático, significa que as pessoas estão saindo dessa região para ir para outras regiões, ou seja, as pessoas não veem perspectiva de futuro nesses locais ou preferem se mudar para regiões onde o desenvolvimento econômico seja maior. Então, essa região ela sofre por ter atividades voltadas para a agricultura, mas atividades, vamos dizer assim, muito incipientes é a palavra que a gente usa. Mas são atividades que são pouco expressivas. Elas não representam economicamente muita coisa. Então, é a região mais pobre do nosso estado. Tá? Então, municípios como Varriçai, Itaperuna, Italva, Miracema, talvez vocês nunca tenham ouvido falar desses municípios. Alguém já ouviu falar de Aperibé, de Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá? Já ouviu falar desse município? Está aqui, está perto da gente. Não é outro estado, não, é Rio de Janeiro ainda. Mas a gente tem pouca integração com eles. Esses municípios se desenvolvem muito pouco economicamente. E temos uma outra situação aí que a gente precisa levar em consideração. Nós temos aqui, ó, uma serra, né? Aqui, a região serrana está aqui, ó. Né? Temos um divisor geográfico aqui. Para que nós consigamos acessar, a gente tem que vencer essa barreira aqui. E muitas vezes isso não é feito, né? Os nossos fluxos migratórios, eles costumam ser para a região dos lagos, eles costumam ir para aqui, para as baixadas, para a Costa Verde. Às vezes a gente vai para a região serrana, às vezes a gente vai aqui para o Vale do Paraíba, né? Até aqui a região do Médio Paraíba, ela é mais acionada do que basicamente aqui a região noroeste fluminense. Então, para nós aqui do Rio de Janeiro, ela é uma área de difícil acesso, vamos dizer assim, né? Uma área de acesso comprometido. Então, a gente pouco vai à região, a gente não tem uma integração econômica muito forte com ela. Então, tudo isso vai colaborar para que ela tenha uma participação econômica muito aquém do que ela poderia ter, tá? Então, enquanto a região norte fluminense ela enriqueceu bastante, a região noroeste fluminense economicamente comprometida, ela apresenta esse esvaziamento demográfico, o que
representa, de fato, uma questão econômica. Não há um desenvolvimento econômico na região. O que a gente poderia fazer para melhorar essa situação? Desenvolver certos polos, né, na região noroeste. Por exemplo, faculdades, polos de tecnologia, né? Mas, naturalmente, isso não vai acontecer. Teria que ser, então, um papel do Estado, né? O governo do Estado incentivar esse tipo de medida, porque empresa nenhuma, nesse primeiro momento, vai querer se associar a um local com essas características, né? Poucas são as empresas que vão olhar para essa região como possibilidade de enriquecimento. Então, é por isso que existe o poder público, né? A gente precisa fazer com que o poder público atue para resolver essas situações. Tá? Então, falei então das 4 regiões a leste da região metropolitana. Vou falar agora das outras que faltam, que as outras 3 ficaram faltando para a gente. Tá? Vou pegar aqui, então, essa região aqui em rosa, que, contraditoriamente, é a região da Costa Verde. Poderia estar em verde, né? Vai fazer uma rima aí, mas ficou em rosa ali. A região da Costa Verde, ela já foi, no passado, a região para onde as pessoas que moravam no Rio de Janeiro, elas iam para, sobretudo, aquele fenômeno de segunda residência que hoje acontece com a região dos lagos. Esse fenômeno já aconteceu no passado, só que com a região da Costa Verde. Então, a região da Costa Verde é uma área que também está bastante voltada para o turismo de veraneio, né? Já teve mais associado a isso. Temos pontos importantes aqui. Por exemplo, o município de Paraty tem uma cidade chamada Paraty, obviamente, que é um patrimônio histórico da humanidade, que ela preserva características do período colonial, próximo a São Paulo já, né? Paraty é um point muito visitado, um lugar muito bacana de se ir, vale a pena vocês juntarem a graninha, passar lá uns dias. Ilha Grande, um local, sair aqui, ó. Ilha Grande é um local também muito interessante de se ir, não é tão caro quanto você possa achar, dá para você ficar em hostel, né? Ir de barca, dá para você vivenciar a experiência da Ilha Grande. A Ilha Grande é um local onde existe uma preocupação muito grande com relação aos impactos ambientais. Então, a quantidade de pessoas que está na ilha tem que ser monitorada, as práticas na ilha, né, do lixo que você produz, né, os próprios serviços que tem na ilha são serviços limitados por ser uma ilha, né, mesmo estando próximo da gente, é uma ilha, então não tem a mesma rede de saúde, existe toda uma questão com relação ao abastecimento dessa região com produtos. É um local muito legal de se ir, vale a pena. E eu vou chamar a atenção para vocês em 2 situações aqui, tá? Na região da Costa Verde. O primeiro ponto é, em Angra dos Reis, nós temos as únicas usinas nucleares brasileiras. As 3 usinas nucleares brasileiras, Angra 1, Angra 2 e Angra 3, estão em Angra dos Reis. Por que Angra dos Reis? Vale a pena a gente pensar essa situação. Por que as usinas nucleares podiam ser construídas em qualquer lugar? Por que elas foram construídas em Angra dos Reis? No momento da construção, era um local interessante porque era um local pouco habitado e relativamente próximo da grande metrópole, né, que é o Rio de Janeiro. Então, a ideia era ter um local onde eu pudesse produzir energia, fosse próximo de um grande centro consumidor de energia, mas como a energia nuclear ela tem certas questões, sobretudo envolvendo aí o risco de um desastre nuclear tem que ser levado em consideração, então é por isso que era importante estar numa região onde a habitação era muito pouca, né? Que fosse comprometer poucos habitantes em caso de uma eventual evacuação da área, né, ou qualquer coisa parecida. Acontece que, com o passar dos anos, a região da Costa Verde passou a ser cada vez mais habitada. Então, esse argumento
hoje ele não poderia ser usado, né? Se a gente tivesse que escolher um local, seria difícil escolher um local, de fato, onde fosse próximo do Rio de Janeiro e as condições de habitação fossem favoráveis à construção de uma usina nuclear. Mas talvez ainda fosse em Angra dos Reis, talvez seja o local mais indicado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. É o único local no Brasil que tem energia nuclear. Tá? Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte, assim como a gente tem aqui, a gente fala muito na Baía de Guanabara, aqui é a Bahia, né? Olha aí, Baía de Guanabara. Uma entrada aqui, ó, e temos a situação aqui da Baía de Guanabara. Aqui nós também temos uma baía. Ó, isso aqui é uma baía. Então, não é a única baía do Brasil, do Rio de Janeiro, perdão, a Baía de Guanabara. A baía aqui da Costa Verde, né, ela também tem questões ambientais que precisam ser tratadas. O município do Rio de Janeiro também polui essa área. São áreas de mangue, aqui eu tenho áreas de mangue ainda em preservação. Se você quiser visitar um mangue preservado, é muito mais fácil você encontrar isso na Baía aqui da Costa Verde do que você encontrar na Baía de Guanabara, apesar do nosso acesso mais fácil ser, né, obviamente, na Baía de Guanabara. Mas a gente tem toda uma questão ambiental aqui que é pungente, que cresce constantemente. Por quê? Porque a habitação, né, a quantidade de pessoas nessa área está aumentando. E com o aumento de pessoas, eu tenho também um aumento de impacto ambiental, uma coisa atrás da outra. Né? Então, sobre Costa Verde, que aqui no mapa está em rosa, é isso. Posso passar para o próximo ou não? Como é que está aí? Quer dizer, eu não estou vendo o chat, né? Como é que eu vou saber? Professor, tem uma dúvida. Fala, Sabrina, fala aí. Eles só construíram as usinas só por conta do que você falou ou tinha mais um porquê? Por que eles construíram a usina, é isso? Além de ser relativamente perto da metrópole. Eles tinham mais algum motivo ou era só isso? Então, eu falei para você o motivo da localização dela, por que ela ficou ali. Agora, por que construir uma usina nuclear? Tem outros pontos. Primeiro, construir usina nuclear, ter controle sobre uma produção dessa, significa ter também acesso a uma tecnologia de fusão nuclear. Essa tecnologia, ela pode ser utilizada para a produção de armamentos nucleares. Então, assim, é muito difícil um país desenvolver armas nucleares se antes ele não desenvolveu energia nuclear. É um pré-requisito, vamos dizer assim, né? Eu preciso primeiro dominar um processo para eu depois chegar no outro, né? Se eu tiver que produzir armas nucleares, se eu quiser comprar armas nucleares de outro país, é uma outra situação, né? Mas muitos, inclusive, defendiam a ideia da construção dessa usina para a gente ter acesso a esse tipo de tecnologia. Muitos, inclusive, na época, né, até recentemente, né, defendiam a ideia de que ter um armamento nuclear era importante do ponto de vista da defesa internacional, né? Do ponto de vista de ameaça, né? Ninguém vai querer mexer comigo porque eu também tenho a capacidade de mexer com outra pessoa, né? Ninguém vai querer me dar um soco porque o meu soco, o soco de revide, é forte também. Então, mais ou menos era esse o princípio de lógica aí por que, né, desenvolver esse tipo de energia. É um tipo de energia limpo. Apesar de não ser renovável, é um tipo de energia limpa, ele gera bastante energia. Só que aqui para o Brasil, venhamos e convenhamos, não faz muito sentido a gente usar essa matriz energética. Por que eu te digo isso? Porque o Brasil é o país que possui a maior rede hídrica do planeta Terra. A gente tem rios com potencial hidrelétrico a balde. Então, não tem por que a gente investir num tipo de energia que tem certas questões de periculosidade, né, certos impactos que ele pode causar, se a gente tem uma outra maneira que também é muito eficiente, que é renovável, né, e que gera uma energia de muita qualidade, por que a gente vai investir nesse outro modelo?
Então, essa energia nuclear, esse projeto que aconteceu ali, sobretudo durante os governos militares, ele não vai ser levado muito à frente, porque realmente, do ponto de vista econômico, não faz sentido. Hoje, existe já um pacto para a não proliferação de armas nucleares. Então, mesmo que o Brasil é signatário, tá, desse pacto, o Brasil assinou essa ideia aí. Mesmo que o Brasil tenha tecnologia para produzir esse tipo de armamento, ele não pode. Ele assinou uma carta lá dizendo, eu não vou criar mais armas nucleares. Vários países no mundo assinaram esse documento. Então, inclusive países que estão desenvolvendo armas nucleares são vistos com maus olhos, né, do ponto de vista internacional, recebem sanções econômicas. Ou seja, o projeto de Angra, né, das usinas nucleares de Angra, ficou um pouco datado, vamos dizer assim, né? Ficou para trás. Tá bom? Respondi? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Obrigada, professor. Tá. Então, beleza. Então, falei aí de Costa Verde, faltam duas, tá? Não vou demorar muito não a falar das duas, porque senão o vídeo também fica muito grande, né? Vou pegar aqui, ó, a regiãozinha aqui em amarelo, que é a região do Médio Paraíba. Vocês têm uma dificuldade aqui com a nomenclatura, tá? Porque vocês, normalmente, quando vão nas provas, né? Eu boto lá o mapa do Rio de Janeiro e faço assim, ó, no meio aí, coloca o nome das regiões aí e as principais atividades que acontecem em cada uma delas. Muitas vezes vocês acertam as atividades, mas vocês erram os nomes. E aqui existe um motivo óbvio, que é o seguinte, normalmente vocês trocam a região Centro-Sul com a do Médio Paraíba. Vocês fazem isso aqui, ó. Porque a do Centro-Sul não está no Sul, está no meio aqui, está no centro, né? E a do Médio Paraíba, que vocês acham que está aqui no meio do mapa, está na ponta. Então, vocês costumam inverter essa ordem. Já estou chamando a atenção de vocês para esse detalhe, tá? Então, cuidado aí para vocês não trocarem as bandas, tá? Então, região do Médio Paraíba. Por que ela vai receber esse nome? Por causa de um rio muito importante, para não falar aí do rio mais importante do Sudeste brasileiro, que é o Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba, ele divide o estado do Rio de Janeiro de Minas Gerais. Essa fronteira aqui que vocês estão vendo aqui, ó, essa linha aqui, adivinha o que ela é? Ela é o Rio Paraíba. Você pegar o mapa hídrico, você vai ver aí que existe um rio aqui que separa. A divisão de um estado para o outro é justamente o rio. Esse marco na paisagem, né? Esse rio tão importante. Então, a região do Médio Paraíba é a região do médio curso do Rio Paraíba. A gente divide o curso do rio, né, em alto curso, baixo curso e médio curso. Então, essa região aí é a região do médio curso do Rio Paraíba. É uma região que, durante o período do cultivo do café, da cana, ela foi muito utilizada. Essa região, hoje, ela apresenta outras características. Sobretudo porque, vamos dar uma olhada aqui, ó. O estado de São Paulo tá para cá, ó, tá vendo? Então, a cidade de São Paulo tá ali, naquela setinha ali, tá para lá. Tá bom? E as duas maiores cidades do Brasil são o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o comércio entre essas duas cidades, a interação entre essas duas cidades, a ligação feita através dos fluxos industriais, dos fluxos de pessoas, faz com que esse corredor aqui, ó, esse corredor seja cada vez mais utilizado. Então, essa região, a região do Médio Paraíba, ela vem crescendo por causa da proximidade, né, da cada vez maior integração entre Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é uma região onde eu tenho muitas atividades industriais que vão aproveitar as principais estradas que ligam essas duas cidades, né? A CSN, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, uma companhia siderúrgica muito famosa, ela é de Volta Redonda. Tanto que, se você pegar o símbolo do voltaço,
que é o time de futebol de Volta Redonda, tem lá a indústria. Então, é só uma maneira de mostrar para vocês como essas atividades são tão marcantes do ponto de vista local, né? Então, na região do Médio Paraíba, existiam muitas atividades agrícolas. Hoje o perfil muda. Assim como na região norte fluminense o perfil mudou, aqui também. Agora eu tenho atividades industriais que vão se aproveitar, sobretudo, desse fluxo constante, desse crescimento das duas principais metrópoles do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então, essa região em amarelo aí, ela está associada a essa lógica. Tá? Ela está envolvida com essa dinâmica. Falta só uma região, então. Uma só. A amarelinha ali do Médio Paraíba ficou ok para vocês? Entenderam por que é Médio Paraíba? Qual é a principal onda aí da região? Qual é a ideia da região? É a atividade industrial. Por isso, eu botei a seta, inclusive, ali em Volta Redonda. Porque essa produção siderúrgica nacional, né, essa CSN, é uma empresa estatal, uma empresa brasileira para o fornecimento de matéria-prima para outras indústrias. Ela é uma indústria de base, que a gente chama, lembra que a gente falou disso já? Indústrias de base, de meios de produção, de consumo direto, de consumo indireto. A indústria de base é aquela que produz para outras indústrias. A CSN, ela trabalha pegando minério de ferro e transformando, né, em uma série de placas, de vigas, de tubulações, para que outras empresas, outras indústrias utilizem. Tá? Então, é uma indústria de base, tá? Localizada lá em Volta Redonda. Beleza até aqui? Posso para a última? Para não ficar muito grande aqui o vídeo? Por último aqui, então, ó. Região Centro-Sul Fluminense. Patidoférios, Vassoura, Miguel Pereira, Três Rios, Areal. Alguém já foi numa região dessas? Alguém já foi a um lugar desses? Não? Nessa região, já foi? Foi aonde? Qual foi o município que você foi? Você lembra? Eu não lembro, eu tive que ir numa escola bem estranha por lá, porque eu tive que grafitar com o meu grupo de grafite. Bem estranha que você falou, foi isso? É porque era muito distante, tipo, eu tive que ir do Rio até Mendes com de van. Aí a gente teve que subir vários montes assim até chegar lá. Pertinho, né? Bem pertinho. Se Paracambi pra gente é longe, imagina. Mendes é depois de Paracambi, tá, gente? Se vocês terem uma ideia, Mendes está aqui, ó. Mendes está aqui. Então o movimento que ela fez foi Meu esse. Deus, fim do mundo. É longe, é distante. Fim do mundo. Pra gente é distante, de fato. Eu gosto muito, tem um festival de música, esse ano não aconteceu, né? Tem Patidoférios, que é a Festa do Tomate, já ouviram falar? Festa do Tomate? A Festa do Tomate acontece em Patidoférios. Qual é o bizu dessa região aqui, né? Qual é a ideia aqui, ó, dessa região aí? A ideia aqui da região do Centro-Sul Fluminense é a seguinte: ela já foi uma região produtora, né, de tomate, de café, de laranja, né, sobretudo de café, tá? No período do ciclo econômico do café, essa região foi uma das regiões mais produtoras desse tipo de produto. Só que, como a gente já viu, né, a maneira como o café foi plantada no Rio de Janeiro como um todo fez com que o solo ficasse pobre. Lembra que a gente já falou disso? Então, foi basicamente o que aconteceu com essas regiões. Então, elas precisaram passar por uma transformação nas suas atividades. Muitas fazendas, inclusive, viraram hotéis. Esses hotéis fazenda, que vocês às vezes escutam falar, muitos estão nessa região, perdão. Por quê? Porque foram ressignificados. Antes era uma produção cafeeira, agora não se produz mais café, eu vou adaptar, então, esse local para uma outra atividade. Tá? Então, isso costuma muito acontecer. Vassouras, por exemplo, tem uma série de estruturas parecidas com essa. Tá? Vassouras, Miguel Pereira, Três Rios. Então, são locais que vão precisar
ressignificar suas produções. E lembrem-se sempre do que eu estou dizendo para vocês. Quando eu chamo a atenção para uma atividade econômica de uma determinada região, não quer dizer que as outras não aconteçam. Tá? Eu estou chamando a atenção para a principal atividade econômica daquela área. Mas isso não faz com que as outras deixem de acontecer. Eu não falo para vocês, ó, a região norte é só petróleo, a região metropolitana é só serviços, a região serrana é só produção agrícola. Não. O Rio de Janeiro é um estado onde a gente tem uma diversificação econômica bastante interessante, mas existem características que são mais marcantes em cada um desses espaços. Então, essa foi a minha missão aqui. Mostrar para vocês um pouco mais do nosso estado, né, como é que ele é dividido, como é que ele é organizado, e mostrar para vocês características gerais desse local. Agora, características mais aprofundadas são vocês quem vão me dar. São vocês quem vão trazer. Por quê? Porque na atividade dessa semana, que eu vou passar para vocês, eu estou passando uma lista de exercícios, né? O tempo todo. E essa lista de exercícios vão valer ponto. Eu já estou fazendo, inclusive, a tabela aí, também um trabalho desgraçado fazer essa tabela com quantos pontos cada um tem, o que cada um fez, o que cada um não fez. Então, quem ainda não fez, façam lá a lista de exercícios. E o que eu quero que vocês façam, eu já tinha falado isso na aula passada, é esquematizar, né? Traçar aí... Eita, peraí, vamos... traçar aí, ó, região tal, quais são as características da região tal. Ah, região norte, quais são as principais características da região norte. Então, façam essas observações aí, pode ser digitalmente, né? Copia a imagem do mapa, leva lá no Paint, altera, ou faz uma listinha do teu próprio caderno, a região sul, quais são os pontos, são esses, para você ter isso com você. Na hora de você estudar lá para o ERD, tu vai um dia antes, tu vai simplesmente passar o olho, rapidamente só para você lembrar das coisas, tá? Mas é importante esse teu processo de passar para o papel, de você escrever, seja teclando, seja manuscrito, porque isso aciona uma parte do seu cérebro aí, que você acha que não serve para nada, mas ele serve, para você armazenar informações. Então, o processo de escrever, de fato, te ajuda nisso. Tem gente que não gosta de escrever, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta... Se você não quer escrever, pô, desenha. Ah, a principal atividade da região é petróleo. Faz uma extração de petróleo, desenha um petróleo aí, sei lá, desenha uma gotinha de petróleo. Ah, a principal atividade lá na região do Médio Paraíba é industrial. Então, eu vou desenhar uma indústria. Então, faz o que você quiser. Arranje os seus meios. Eu estou dando essa possibilidade para você. De você adaptar da maneira como você acha que é mais interessante. Mas não deixe de fazer. Tá? Esse é o mais importante. Tá bom? Eu tenho mania de ficar olhando para o mapa, mas eu tenho que olhar para a câmera. Aí, quando aparece o vídeo, eu estou olhando assim para baixo, assim, igual um bobão. Mas, enfim, é isso. Dúvidas sobre regionalização do estado do Rio de Janeiro? Passamos pelas 8 regiões do nosso estado. E na próxima aula a gente fala um pouquinho da nossa cidade em específico. Vamos falar só aqui do município do Rio de Janeiro. Tá bom? Vamos falar ali do nosso quintal aqui. Tá bom? Fechado? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Dúvida, não dúvidas? Fala comigo aí. Sem dúvidas. Então Sem vou dúvida, parar Daniel, essa aula é aqui. excelente.